Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo, possa envolver, abençoar a todos nós, que nos sintamos aqui nesta noite, acolhidos pelo seu amor, pela sua bondade, que nosso coração esteja aberto para receber as dádivas do alto, que o mestre distribui sempre abundância. Quando 2 ou mais corações se reúnem em torno do seu nome, das suas lições, para refletirem sobre essas palavras de vida eterna. É para mim uma imensa alegria estar aqui pela primeira vez nesta casa, Joana d'Arc, entre corações tão queridos que aqui nos acompanham. É sempre uma alegria a gente poder partilhar esse pão da amizade, da fraternidade, renovando aí os nossos ideais e a força para caminhar. E hoje nós vamos falar sobre um dos momentos mais marcantes do Evangelho. Era ali um dos ápices dos testemunhos de Jesus, o momento em que ele nos transmitia talvez uma de suas lições mais divinas, a lição do completo sacrifício, da extrema fidelidade a Deus, do amor incondicional, como perdão também incondicional, para com todos os seus irmãos. Estamos a falar do momento da crucificação, quando Jesus toma a cruz aos ombros e segue silenciosamente, mas irradiando por onde passava amor, misericórdia, num gesto que marcaria os séculos e os nossos corações. Jesus toma daquela cruz e sobe então ao monte Calvário, Gólgota. E ali nós temos então a cena. Jesus é erguido naquela cruz e ao seu lado, erguidos também com ele, 2 malfeitores que, condenados pela justiça da época, tinham ali a sua pena. Temos então uma figura, um quadro emblemático, que será o ponto de partida da nossa reflexão nesta noite. Nós vemos sobre aquela montanha 3 homens e 3 cruzes. Mas a grande reflexão que faremos aqui é da perspectiva espiritual. O que representavam aquelas cruzes, mas principalmente como cada um daqueles homens se portava naquele momento culminante. Porque se temos 3 homens, 3 cruzes, num desfecho ali semelhante, a postura, a conduta espiritual com que cada um se portou diante daquelas cruzes é absolutamente diferente. E é sobre isso que buscaremos refletir nesta noite, pensando que todos nós temos também as nossas cruzes. Ninguém passa pelo mundo sem tê-las, mas a grande questão definidora do aproveitamento ou não das experiências difíceis pelas quais passamos, definidora do quanto de fato progrediremos ou não na presente encarnação, é como nós temos lidado com as nossas cruzes. Essa é a pergunta fundamental. Veremos 3 modelos, 3 posturas, 3 escolhas diferentes, buscando aprender com cada uma dessas, a fim de, analisando as nossas cruzes, meditarmos qual tem sido a nossa postura. Porque me recordo aqui de uma mensagem do benfeitor Emmanuel, no livro Abrigo, capítulo 11, intitulada justamente Cruzes, em que ele vai dizer que cada criatura na Terra, não nos enganemos, não acreditemos, não julguemos alguém pela simples aparência. Porque por vezes a aparência exterior da vida da criatura dirá: essa criatura só tem felicidade, só facilidades, não tem cruz ou dor alguma. A dor visita todos, as cruzes, os desafios encontram a todas as criaturas na Terra. Mas diz Emmanuel nessa mensagem, cada criatura na escola da Terra conduz consigo a cruz de que necessita para os seus projetos,
para as suas necessidades de elevação. Cada um de nós traz consigo um projeto reencarnatório com, digamos assim, marcos-chave, pontos-chave, que precisaremos trabalhar ao longo da encarnação. Desafios, seja num campo, seja em outro, no campo dos relacionamentos, uma enfermidade, um compromisso, uma responsabilidade, um cargo que viremos a ter, uma pessoa, uma convivência mais próxima, uma limitação, uma carência, enfim, são inúmeras as cruzes, que muitas vezes não são vistas pelos olhos físicos, mas que temos a certeza, cada um está a conduzir a sua. Como é outra questão. O que tem feito da sua cruz, se aproveitado a oportunidade de crescimento, se dela extraído luz de ascensão, é outra questão, mas cada um terá a sua cruz. Por isso, nessa mensagem, Emmanuel dirá que o berçário é, na verdade, como que um viveiro de cruzes que se desenvolvem no decurso do tempo, segundo as necessidades de cada um. Interessante pensar nisso. Como que cada um de nós, em retornando para a experiência física, traz ali, digamos, certas sementes de provas e de desafios em potencial que, no momento julgado adequado, haverão de se expressar, convidando-nos a lidar com elas. Mais do que isso, a aprender e a crescer com elas. Mas é importante que se frise, cruzes, nós todos as temos. Mesmo aquele que julgamos ter uma vida apenas de facilidades, terá lá a sua cruz, talvez íntima, no sentimento, nos seus conflitos íntimos, nas suas velhas tendências que talvez já tenta vencer. O que deve despertar em nós desde já, também para com os outros, uma postura de compaixão, buscando sempre pensar e meditar naquilo que o apóstolo Paulo já nos orientava lá na sua carta aos Gálatas, que devemos sempre buscar, diante de qualquer pessoa que nos cruze o caminho, como podemos ajudá-la a carregar o seu fardo, as suas cruzes, as suas dores, às vezes não vistas pelos olhos físicos, mas muitas vezes sentidas pelo coração. Cruzes que ali vemos naquele quadro e que agora, conectado esse quadro à nossa vida, passamos a meditar quais têm sido, portanto, as nossas cruzes e, mais do que isso, como temos lidado com elas. Porque se recorrermos à narrativa daquele acontecimento, que agora já estamos adentrando no sentido espiritual de tudo que ali ocorre, narrativa esta que está mais clara, mais bem descrita, digamos assim, no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 23 do Evangelho de Lucas, dos versículos 39 em diante, né? Mateus e Marcos são mais sucintos na descrição daquele momento, Lucas desdobra mais aquele momento. Sabe-se lá por quê? Talvez porque tem ele entrevistado Maria, uma das testemunhas oculares daquele momento. O Evangelho de Lucas, como sabemos, foi feito, ou escrito, a pedido do apóstolo Paulo, aquele que havia se configurado como pai espiritual de Lucas, e que, em percebendo que não conseguiria levar a cabo um ideal que nutria já há algum tempo, de registrar as memórias da mãe de Jesus, ele então transmite ao seu discípulo essa incumbência, não só em relação ao Evangelho de Lucas propriamente, como conhecemos, mas também a tudo que se sucedeu após a partida de Jesus, no livro que veio a ser conhecido como Atos dos Apóstolos, também escrito por Lucas, a pedido do apóstolo Paulo. Por isso, o Evangelho de Lucas vai ter certas características particulares, como, por exemplo, uma descrição mais aprofundada da infância de Jesus, sobretudo da noite do Natal, do nascimento do Mestre, algo que não encontramos no outro Evangelho que descreve um pouco da infância de Jesus, que é Mateus, mas Lucas vai mais a fundo nesse aspecto descritivo. E um outro aspecto, um outro ponto que poderíamos destacar, esse próprio processo da crucificação. Lucas é o que melhor descreve, com mais detalhes, falando-nos um pouco daqueles dois indivíduos que naquele momento estavam como Jesus sendo crucificados. Vai Lucas dizer-nos que um deles
havia adotado uma postura de irreverência, de ironia, de sarcasmo. Ainda revoltado com toda aquela circunstância, volta-se então a Jesus e diz: mas você não é o Cristo? Se você é o Cristo, então salva-te a ti mesmo e salva nós dois. Uma profunda ironia, como a dizer assim: mas você não é aí o Todo-Poderoso, o que salvou tanta gente, o que amparou tanta gente, curou tanta gente e agora você não faz nada? Então estava ele, embora ali, colhendo as consequências dolorosas dos seus equívocos, estava ainda endurecido, enrijecido, nada arrependido dos seus atos. Tinha tempo ainda para, em se revoltando, voltar-se àquele que só o bem havia feito, com ironia e com sarcasmo. Por outro lado, o outro indivíduo que ali estava também tinha uma postura diferente. Em vendo aquela fala do outro indivíduo, volta-se a ele e diz, repreendendo, mas nem nesse momento você teme a justiça divina? Como a dizer assim, até aqui, ou mesmo no momento, numa circunstância como essa, você não mudou nada. Você não se abriu em nada, não se arrependeu em nada dos equívocos, dos desatinos feitos. Porque nós dois, reconhecer, estamos aqui por conta dos nossos equívocos. Mas esse homem não fez mal algum. Então, uma postura completamente diferente. Ele já reconhecia os seus equívocos. Já reconhecia que ali colhia já a semeadura amarga dos seus equívocos. E repreendia aquele que permanecia ainda na postura de dureza, de intransigência. Volta-se então humilde e sinceramente arrependido ao mestre e diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Ou seja, um coração que já ansiava por novos caminhos, que já intuía, que já pressentia a grandiosidade daquele que estava ao seu lado e clamava por misericórdia. Uma postura diferente. E é então que ele ouve a frase tão conhecida e, num certo sentido, também tão polêmica. Jesus volta-se a ele e diz: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Refletiremos melhor sobre essa frase de Jesus. Mas agora nós temos uma descrição melhor desse quadro. 3 cruzes, 3 posturas, 3 escolhas absolutamente diferentes. Uma primeira delas, diante da cruz, que era a colheita amarga da semeadura, a revolta, a rebeldia, o sarcasmo, a ironia, o endurecimento ainda. Sequer o reconhecimento dos desatinos, sequer um anseio de mudança. Primeira postura. Segunda postura, diante da cruz, já o reconhecimento dos equívocos, o arrependimento, o desejo de melhoria, o clamor por misericórdia, por uma nova oportunidade, por um novo recomeço. Então já a postura arrependida. E a outra postura? A postura divina. O silêncio. Quando Jesus na cruz falava, era apenas para consolar, alentar e amparar os outros. Em nenhum momento pensa ele nele próprio. O silêncio divino, a extrema renúncia, o perdão incondicional, o amor a irradiar e a iluminar todos os séculos posteriores da Terra. Nunca a humanidade viu um gesto de tamanha grandeza divina como ali vemos. Como diz Emmanuel, a glória oculta da crucificação. Livro Fonte Viva, capítulo 97. Não se vê com os olhos físicos. Quem olha para aquele quadro com os olhos físicos, vê ali Jesus ferido, ensanguentado no seu corpo, mas isso não é o mais importante. O mais importante é olhar para esse quadro com os olhos do Espírito,
e ver ali o máximo de testemunho de fidelidade a Deus. Resignação plena, sem reclamação alguma, rogando perdão àqueles que não sabiam o que faziam. Pensando em Judas, enviando o anjo divino da caridade para ampará-lo, a Judas, que naquele momento cometia suicídio, arrependido pelo ato para com o mestre que amava tanto. Pensando em sua mãe e no jovem João Evangelista: mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Então, quando olhamos o quadro, a postura do mestre em sentido espiritual diante daquela cruz, não vemos senão o sacrifício e a entrega mais belos e mais profundos que a humanidade já viu. 3 posturas absolutamente distintas. E aí fica a reflexão para nós. Como nós temos lidado com as nossas cruzes? De qual dessas posturas mais temos nos aproximado? Diante da dor, muitas vezes, que nos visita, do desafio, da experiência difícil, da prova, do teste, rebelamos-nos ou, pelo menos, já nos resignamos fazendo a nossa parte com fé e com esperança no Criador, que não nos permitiria passar por determinadas experiências se para elas, ou por elas, delas, estivéssemos necessitados. Desde, claro, fazendo a nossa parte, fazendo o que está ao nosso alcance para debelar, para solucionar aquela experiência. Mas se ainda assim ela persiste, como temos lidado? Com resignação? Com paciência? Com confiança? Ou, será, já temos conseguido dar um passo além, no sentido de buscar a cruz como Jesus, a cruz de fazermos um pouco mais até do que nos cabe, privarmos-nos de certas facilidades, de certos confortos, pensando nos outros. Porque, ao contrário dos dois que lá colhiam as consequências amargas dos seus desatinos, Jesus nada tinha a resgatar. Aquela cruz a tomou simplesmente por amor, por renúncia. Como está a nossa relação? Comecemos pelo princípio, pelas 2 primeiras, as que nos tocam mais de pronto, as que se aproximam mais de nós. Diante das cruzes que nos visitam, e cada um terá a sua, na reflexão íntima aí que fará no coração, nós somos como que colocados diante de uma encruzilhada. Ou dela fazemos instrumento de ascensão, arrependidos, reconhecidos que, se algo sofremos hoje, há uma sementeira pregressa, e que podemos aproveitar agora para aprender com a experiência para semear algo de novo. Ou dela fazemos, portanto, um instrumento de ascensão, ou dela fazemos um fardo, que nos entrava e que nos complica muitas vezes ainda mais a situação. Me recordo aqui de uma fala da benfeitora Cipriana, que está no livro No Mundo Maior, capítulo 5. Apenas recordando, Cipriana é aquela benfeitora grandiosa, de uma espiritualidade sublime, que veio auxiliar ali Calderaro e André Luiz no momento difícil, quando tratavam de um caso complicado de obsessão. E Calderaro diz então a André Luiz: olha, daqui por diante nós não podemos fazer mais nada, André, porque o conhecimento só chega até aqui. Daqui por diante é preciso alguém que saiba amar essas criaturas como a seus filhos da alma. O conhecimento, André, ele atua nos efeitos, nos aspectos mais exteriores, mas para alcançar as causas profundas, somente o amor. Então está vindo aí alguém que poderá nos auxiliar nesse sentido. Então Cipriana chega e, com a simples irradiação do seu amor, um dos espíritos envolvidos ali no processo já dobra os joelhos e já se arrepende. Minha mãe, um deles achou até que estava vendo a própria Maria Santíssima. Então a luz que irradiava daquele espírito, ele confuso: minha Mãe Santíssima, eu me arrependo, eu quero mudar de vida, eu não aguento mais sofrer. Então uma radiação de amor penetrou nele
mais fundo do que todo conhecimento, do que todo diálogo que Calderaro, um benfeitor espiritual, poderia ter ali com ele. E depois ela vai acolhendo o outro também, enfim, ela consegue levar os dois para o auxílio. Mas em determinado momento do diálogo, conversando com aquele que estava mais revoltado, no caso era o obsessor, acerca do sofrimento, porque ele se queixava do sofrimento que o outro havia criado para ele e tudo mais. Então ela fala do próprio testemunho de vida dela, que foi uma vida sofrida, mas a postura com que ela lidou com a sua cruz, absolutamente resignada, convertendo aquela cruz em ascensão. Então, em determinado momento, ela volta-se para ele e para todos nós e diz assim: o sofrimento é um problema de origem divina. Porque tentando solvê-lo, tentando solucioná-lo, pode a criatura elevar-se ao píncaro resplandecente ou precipitar-se em abismo tenebroso. Então, o que ela está dizendo? Diante da cruz que nos visita, a gente tem, primeiramente, dois caminhos, que é os dois caminhos que vemos nos dois indivíduos ao lado de Jesus. O primeiro caminho é o da revolta. A criatura que se revolta ainda mais e desce no despenhadeiro, complicando a sua situação, colocando os pés pelas mãos, criando ainda mais débitos. O outro caminho é o que converte a cruz numa ponte, para a ascensão a um novo patamar espiritual. É o que toma aquilo, buscando aprender com resignação, com humildade, com paciência, fazendo a sua parte, não esperando que Deus tudo resolva, fazendo a sua parte, mas com a paciência de saber esperar. Se a cruz ainda está, é porque algo ainda tem a me ensinar. Então, o que ela está dizendo? É um problema de origem divina, é uma encruzilhada. Ou eu subo ou eu desço. Não é no sentido de que o espírito retrograde, é no sentido de que o espírito complique ainda mais a situação. Como, por exemplo, alguém que entrasse no meio de um cipoal muito denso e ficasse preso lá no meio, no momento de revolta. E ela prossegue: é porque muitos conseguem extrair diante do sofrimento o óleo da paciência, com que acenderão a luz para vencer as próprias trevas, ao passo que outros extraem do sofrimento apenas pedras e espinhos da revolta, com que se despenham nas sombras dos precipícios. Então, alguns, em acolhendo aquela experiência com humildade, com sincero desejo de abrir-se ao novo, e é esse o sentido mais original, por exemplo, da palavra arrependimento no Evangelho. Quando a gente vê João Batista iniciando a sua tarefa, dizendo assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Às vezes a gente não capta todo o sentido da palavra arrependei-vos, do grego vinculado à palavra metanoia, que significa, meta é uma preposição grega, para além de, noia, pensamento, mente. Metanoia, portanto, é expandir a sua mente, a sua consciência, abrir-se a uma nova perspectiva de vida, a uma nova maneira de conduzir a sua vida. Isso é o arrepender-se. É o acolher, portanto, essa cruz, essa experiência difícil, com a sincera disposição de modificar-se, aprender com ela, com paciência, buscando na prece, no trabalho no bem, ampliar, aclarar a visão, para compreender o que ela tem a ensinar. Então são essas as duas posturas que ali identificamos, naqueles dois irmãos que eram crucificados ao lado de Jesus. Diante de suas cruzes, que representam as nossas, lidaram de maneira diferente. Um complicou-se ainda mais pelo enrijecimento, pela dureza, pela rebeldia. Outro abriu-se à mudança e converteu desde já aquela cruz num instrumento de ascensão. Assim em nossas vidas. Quando a dor nos visita, não aquela que busquemos ou cultivemos, sem qualquer masoquismo, mas quando a dor nos visita, dirá Leon Denis, que possamos acolhê-la como uma amiga, aprender as suas lições ocultas, ver a sua beleza até oculta, beleza distinta, que vem realçar, dar um contraste
à nossa vida, realçando os tons de luz, os matizes, as cores, os potenciais, que vêm quebrar as cascas mais duras, que vêm nos despertar do sono da alma, muitas vezes, do império das ilusões. Eu me recordo de Jesus, no livro Boa Nova, em diálogo com Levi, o capítulo que fala ali do Sermão do Monte, quando Levi tinha uma certa dificuldade de ver naqueles vencidos da sorte que procuravam Jesus, indivíduos sofredores, indivíduos ali de uma vida muito difícil, mulheres simples, homens simples, de uma vida sofrida, mas que mantinham-se ali esperançosos. Levi não conseguia ver naquele momento, naqueles indivíduos, digamos assim, um pessoal muito habilitado a ajudar Jesus na tarefa do Evangelho, porque Levi achava que era mais interessante os poderosos da terra, os que tinham influência, os que tinham fortuna. Então ele meio que assim dispensava o auxílio daqueles indivíduos. E então Jesus começa a renovar o entendimento dele, dizendo que muitas vezes, ou por muito tempo ainda na terra, de um modo geral, os triunfadores são miseráveis criaturas que ainda muitas vezes caminham por entre ilusões, por entre abismos. Por quê? Reduzem a sua vida, as suas buscas, muitos destes, apenas à matéria, apenas ao sensorial, apenas aos gozos. Não estão interessados no reino de Deus porque estão muito vinculados e apegados ao reino do mundo, às conquistas do mundo. Não é que elas sejam um problema em si, mas quando elas são as únicas metas da nossa vida, passam a ser um problema. Então Jesus diz para Levi, por outro lado, Levi, muitas vezes são esses, os vencidos da sorte, os excluídos do mundo, aqueles que não são triunfadores, que não têm assim nada que brilhe aos olhos da matéria, muitas vezes são estes, os solos mais preparados para a semente do Evangelho. Porque já fecundados pelas lágrimas, pelo suor do esforço, da resignação, porque já trabalhados pelo arado da dor que os tornou mais férteis, mais arejados, mais receptivos. É sobre estes, Levi, sobretudo, que o Evangelho fincará suas bases divinas. Porque, Levi, muitas vezes, o leito de dor na terra, a perda de um ente querido, um revés, uma enfermidade de longo curso, muitas vezes esses acontecimentos são, na verdade, luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas humanas. A gente fica a pensar, como assim? O que a gente toma por sombra, por algo ruim, muitas vezes são luzes que Deus acende, sim. Porque estávamos nós mergulhados nas sombrias ilusões da carne, reduzindo a vida apenas a essa experiência aqui, apenas ao que podemos tocar, quando a vida é muito mais. Quando a vida irradia, quando a vida se expressa, se desenvolve em esferas infinitas de espiritualidade, de plenitude, muitas vezes desconhecidas àqueles que só se fixam nas sombras da matéria. Por isso Deus acende essas luzes, luzes que no primeiro momento chocam os nossos olhos ainda não habilitados, mas que nos despertam, nos ajudam a ver a vida por outro prisma. E não é assim? Quantas criaturas, depois de experiências como essas, tendo recebido cruzes desafiadoras, não modificaram-se por completo na sua maneira de se conduzir, não despertaram para outras buscas e se convertem em grandes trabalhadores, em dedicados servidores. Por quê? Souberam aproveitar e receber essas cruzes como amigas, como instrutoras, como educadoras. Então, eis esses dois primeiros caminhos que nos são postos quando as cruzes se fazem mais intensas em nossos ombros. Rebelarmos, revoltarmos, será complicar a situação. Mas adotarmos ainda mais humildade, buscarmos na prece o amparo e no trabalho no bem a sustentação, será aos poucos e convertendo aquela cruz antes muito pesada num fardo leve com Jesus. Porque com Jesus o fardo se torna leve.
Com Jesus as coisas se tornam mais suaves, mais tranquilas. Aquele que recebe isso com a sincera disposição de seguir com Cristo, diz Emmanuel naquela mensagem do capítulo 11 do Abrigo, do livro Abrigo, vai convertendo os braços duros da cruz em asas de espiritualidade. Porque com o Mestre, o fardo se torna leve, a lição vai sendo bem apreendida. E é nesse sentido que nós poderíamos entender, num primeiro momento, aquela frase de Jesus ao ladrão que se arrependeu, ali, aquele indivíduo que se arrependeu. Porque, obviamente, que aprendemos com a doutrina espírita, não há processo mágico para a ascensão ao céu. A salvação, a construção ou alcançar o reino dos céus, o reino de Deus, não é algo que uma simples palavra, uma simples mudança de postura vai nos conduzir até lá. É preciso todo um processo, é preciso toda uma caminhada. Aprendemos com a doutrina espírita que paraíso não é um lugar para o qual somos transportados simplesmente por termos aderido ao Evangelho de Jesus. Paraíso é construção íntima, multissecular da criatura. Céu é condição interior, é estado de espírito. Jesus, portanto, não poderia furtar aquele irmão a todo o trabalho que lhe competia, de construir esse céu, de construir esse paraíso. Aprendemos com a doutrina espírita, lá no livro Céu e Inferno, por exemplo, Código Penal da Vida Futura, capítulo 7, lá no item 16 do Código Penal. Basta apenas o arrependimento? Dirá Kardec, arrepender, expiar e reparar. 3 etapas. Cabia, portanto, àquele espírito todo um processo, toda uma jornada a fim de chegar ao paraíso. É por isso que a gente pode até pensar num outro sentido na fala de Jesus, porque o texto original, os manuscritos no grego, eles não têm nem espaçamento direito entre as palavras, não tem pontuação, não tem nada. Estão todas as palavras juntas, coladinhas umas nas outras, as letras também, para economizar o pergaminho, que era caro, era difícil. Então, muitas vezes, os manuscritos mais antigos era tudo junto. Então, quem faz essa separação e a pontuação são os tradutores. E aí a gente fica a pensar, com essa perspectiva que o Espiritismo nos traz, como é que foi a frase de Jesus? Porque Jesus pode ter dito assim, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mas Jesus pode ter dito assim, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. É diferente ou não é? Eu te digo hoje, um marco, uma certeza, eu te deixo aqui uma certeza, meu irmão, estarás um dia comigo no paraíso. É bem diferente do que eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Qual destas frases faz mais sentido, entendendo esse mecanismo da criação? Naturalmente que Jesus não poderia derrogar as leis divinas. Jesus não poderia ter um favoritismo por um certo indivíduo. Se todos têm que passar por isso, por que aquele não precisaria? Então, um certo sentido mais adequado talvez seja, eu te digo hoje, meu irmão, estarás comigo um dia no paraíso. Ou seja, guarde daqui por diante essa certeza no seu coração. Um dia estaremos juntos. Desde agora eu já estou contigo, mas um dia estaremos mais propriamente juntos no paraíso. Porque essa é a destinação de todos nós, meu filho. Essa é a destinação de todos nós. Então Jesus trazia ali àquele indivíduo uma perspectiva de esperança. A ele que iniciava um processo de mudança, Jesus diz, persevera, meu filho. Porque a nossa finalidade, o nosso fim é um só, o destino de todos nós é um só. Um dia estaremos comungando do amor divino no paraíso construído por nós, em nosso coração. Mas, mesmo no outro sentido, admitamos, esse outro sentido, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso, o benfeitor Emmanuel, consegue nos trazer uma perspectiva interessante, numa mensagem que está no livro Pão Nosso, capítulo 81, para essa outra perspectiva, uma interpretação para esse hoje estarás comigo no paraíso. A mensagem se chama justamente
no paraíso. E ele comenta o versículo 43 do capítulo 23 do Evangelho de Lucas, né, que é essa frase de Jesus. E Emmanuel diz assim: à primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão através de simpatia particular. Acontece, gente, que um espírito puro não tem afeições particularistas. Não tem preferências, eu te amo mais do que o outro, eu vou te ajudar um pouquinho. Não, eu quebro o galho aqui para você, para o outro, não. Um espírito puro não tem isso. Um espírito puro é como o sol. O seu amor irradia para todos incondicionalmente e da mesma maneira. O que cada um vai fazer desse amor é outra coisa. Assim é o amor de Deus, assim é o amor dos espíritos que se purificam, no caso Cristo. Então, numa primeira leitura, parece que Jesus se inclinou um pouquinho para aquele indivíduo. Mas Emmanuel acrescenta, mas não é assim. O Mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição de paraíso. Então, Emmanuel já está antecedendo aqui para a gente aonde ele quer nos conduzir. A chave ali vai estar na palavrinha paraíso. O que entendemos por paraíso? Será que Jesus estava falando de paraíso já a conquista da bem-aventurança plena, ou será que ele estava falando de uma outra condição do espírito? Noutra passagem, ele mesmo asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores. Inicia-se, desenvolve-se, consolida-se em resplendores eternos no imo do coração. Então, paraíso não tem nada a ver com aspectos exteriores. Não é um lugar para onde a gente vai, não é uma circunstância, não é um título, não é qualquer coisa que diga respeito ao exterior. Tem a ver com o íntimo da criatura. O que ela construiu ali é o que ela tem, é o que ela viverá no mundo espiritual. Porque às vezes a gente tem tanto medo, né, do que vai encontrar no mundo espiritual. E Emmanuel vai dizer, quer saber para onde você vai no mundo espiritual? É só ver o que você faz quando você está sozinho, que tipo de buscas você tem, que tipo de conversas você gosta, que tipo de assuntos você vai atrás, que tipo de conhecimentos você anseia buscar. Porque o mundo espiritual ele só faz uma coisa, revela o que nós temos por dentro. O mundo espiritual é um espelho. É um espelho que nos revela o ser. É isso. Então, o céu, o paraíso é o que vamos ver, o que já estava em nós. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. Então, o que Emmanuel está dizendo? Era um arrependimento sincero. Pela própria fala dele, pela própria postura dele, a gente quase consegue sentir a emoção saindo do texto. Senhor, quando estiveres em teu reino, lembra-te de mim. A gente quase que consegue ouvir. O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos porfiados trabalhos e às responsabilidades novas que lhe pesariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que, daquele momento em diante, o ex-malfeitor penetrara o céu. Então, olha o que interessante que Emmanuel está dizendo. Nós não sabemos quantos trabalhos, quantos esforços custaram depois a ele para cimentar a relação com Cristo. Em outras palavras, para consolidar aquela proposta. Quanto ele trabalhou nos séculos por vindouros. Sabe-se lá em que condição ele estará hoje. Emmanuel está nos dando a entender que custou a ele muito esforço. Mas, daquele momento em diante, ele entrou numa espécie de céu. Por quê, gente? Porque o arrependimento já é em si uma bênção, porque nos abre ao novo. Porque com o arrependimento, quando temos a confiança no Cristo, passamos a albergar agora no coração a esperança. A certeza de que esse Mestre não nos desampara, de que a misericórdia nunca nos faltará. Para quem estava ali lidando com a culpa, com o remorso, isso já não é por si um céu. A esperança em nosso coração já não é por si um paraíso. É o que esse ladrão passou a ter. Diante do olhar amoroso de Jesus que dizia, meu filho, estarei contigo e um dia estaremos juntos. Ele passou a cultivar no seu coração uma certeza
uma esperança invencível. Como dizia Alcino, a esperança é invencível. E foi essa força que dali por diante o daria combustível para fazer toda a jornada no arrependimento, na expiação e na reparação que ele teria de fazer. Por isso Emmanuel segue. O símbolo é formoso e profundo e dá a ideia da infinita extensão da misericórdia divina. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro ante a verdade. Então, qual de nós não é perante a lei divina um malfeitor? Alguém com débitos, como dizia Emmanuel, no diálogo lá com Chico, quando perguntaram a Chico, Chico, o que é um criminoso? E Emmanuel então diz, qualquer um de nós que foi descoberto. Porque perante a lei divina, todos nós temos débitos a ajustar. Mas o que ele está dizendo é, podemos apresentar-nos com uma bagagem imensa de débitos, mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Então, embora reconheçamos que a colheita amarga do hoje é a sementeira equivocada do passado, quando temos o Cristo, isso se torna mais leve, porque temos a esperança de um futuro melhor pela sementeira do presente com Jesus. Por isso que com Cristo, as nossas dores, as nossas cruzes se tornam suaves, leves, porque são vistas e entendidas, mais do que isso, sentidas agora, como as educadoras da nossa alma, as nossas despertadoras, aquelas que nos descolam um pouquinho do terra a terra da vida e nos projetam ao céu, a novos patamares de vida e de experiência. É preciso lembrar, a cruz prenuncia ressurreição, isto é, uma vida nova, uma vida renovada, aquele que bem sabe conduzi-la. Chegada a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, ou seja, esperando milagrosamente ser salvo, reconhecendo acima de tudo que com Jesus o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas vicissitudes do paraíso. Não do paraíso, o destino final de todos nós, mas do paraíso, uma nova região espiritual de esperança, de boa vontade, de humildade, que o impulsionavam ao progresso e à redenção. Eis, portanto, essas duas primeiras posturas diante da cruz, que cabe a cada um de nós, venhamos a aprender com esse segundo indivíduo, a tomar a cruz com essa resignação, com essa humildade, com essa disposição, para então, com Jesus, convertê-la em instrumento de ascensão, torná-la um fardo leve, porque libertador e educador. Mas há ainda a terceira postura, digamos a meta, o alvo, a postura do Cristo na cruz. Porque diferentemente de nós, de todos os que já pisaram na terra, o Cristo não tinha absolutamente nada a resgatar. Sua cruz era, portanto, inteiramente renúncia. Era sacrifício para auxiliar os outros. Renunciar à convivência dos anjos, às esferas celestes, para aqui estar conosco, pisando o solo duro do mundo, convivendo com indivíduos dos mais diversos matizes de consciência, de evolução, lidando com a ingratidão, com a incompreensão, com a perseguição, tudo isso por amor. A cruz, portanto, de Jesus é o símbolo do sacrifício, daquele que vai além do simples dever, daquele que vai além do simples resgate e que abraça muitas vezes determinados incômodos, determinados sofrimentos mesmo, para minorar os sofrimentos dos outros. Esse terá descoberto, segundo Emmanuel, o divino trilho da ressurreição. Numa frase que Emmanuel consegue bem sintetizar tudo isso, está no livro Religião dos Espíritos, capítulo 79. E Emmanuel dirá assim:
Sofrer por obrigação é resgate humano, mas sofrer para que outros não sofram é renúncia divina. Essa é a cruz do Cristo. Mais do que simples resgate. Quando eu abraço uma dificuldade, quando eu abraço uma privação, quando eu abraço uma certa dor para diminuir a dor do outro, então estou descobrindo com Jesus a divina escada de ascensão. É o que os Espíritos, por exemplo, vão nos dizer lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, quando falam dos bem-aventurados os aflitos, lá no item 26, eles falam ali das provas, os sofrimentos voluntários do verdadeiro cilício, em que Kardec pergunta se os sofrimentos voluntários que criamos têm algum mérito, têm algum valor, e os Espíritos então dirão, não, se representar é apenas uma expressão do egoísmo. A criatura que se afasta, que se isola do mundo e fica ali a martirizar o seu corpo, a se submeter a um ascetismo severo, como se isso fosse capaz de torná-la melhor, de purificá-la. Os Espíritos dirão, por egoísmo. Esse sofrimento voluntário em nada nos edifica. Diferente circunstância será a daquele que se submete a um sacrifício, a uma privação, a uma dificuldade, no sentido ou buscando auxiliar um outro alguém. Aquele que se priva do conforto do seu lar, para estar no frio, à noite, a amparar corações que também passam pelo frio. Esse que sofre frio, que sofre muitas vezes a fome, uma certa privação, seja do sono, da própria saúde, para poder amparar, esse sim é um sacrifício divino. Não é uma cruz de resgate. Ele mesmo tomou essa cruz aos ombros porque anseia amar, anseia servir, anseia amparar. Esqueceu-se um pouco de si para servir, erguer e auxiliar. Esse tem entendido um pouco mais a cruz de Jesus. Esse tem entendido a orientação do Mestre quando diz, se alguém lhe pede caminho uma milha, vá logo 2 com ele. Se alguém lhe pede a túnica, dê também a capa. Que fazeis de especial? O que a gente tem feito de simplesmente, ou de mais, o que a gente tem feito a mais do que a simples obrigação? Porque as dores que nos alcançam, aquelas que nos visitam, muitas vezes são provas e expiações. Mas aquelas a que nos submetemos para auxiliar e para servir, essas são sublimação do ser. Porque dizem os Espíritos, no Livro dos Espíritos, questão 893, a sublimidade da virtude está no desinteresse completo de si mesmo, no esquecimento de si mesmo, para auxiliar e para amparar os outros. Quantos exemplos, portanto, aqui não poderíamos nos lembrar desses que souberam encontrar nesse sacrifício pelos serviços semelhantes essa cruz do Cristo que liberta, que sublima. Poderíamos mencionar uma Madre Teresa que sai do conforto do convento para ali viver em meio àquele sofrimento, àquela pobreza extrema, submetida ao frio, aos ataques, aqueles que não a compreendiam, aqueles que quando ela pedia auxílio, cuspiam em sua cara, sofrimentos voluntários, mas por amor. Cruz redentora, a cruz de Jesus. Poderíamos nos lembrar de um Eurípides Barçanufo, privando-se do conforto e abrindo mão da própria saúde para trabalhar até o último suspiro do corpo, amparando aqueles acometidos pela gripe espanhola, vindo a desencarnar também com ela. Um Chico Xavier, abrindo mão de toda e qualquer espécie de conforto, de facilidade, numa vida inteira de paciência, renúncia e sacrifício, por amor. Essa é a terceira cruz. Essa é a cruz de Jesus, daqueles que vão além. Kardec, que comemorava aí seu aniversário, comemorava no seu aniversário, agora, semana passada, quando conversava com o Espírito de Verdade acerca da tarefa de que estava incumbido, isso está lá registrado no Obras Póstumas, na segunda parte, nas mensagens acerca da sua missão, e o Espírito de Verdade, então,
lhe fala de como seria a sua missão. Fala das perseguições, das traições, da incompreensão, dos ataques e tudo mais, e diz então a ele, olha, muitos diante de um quadro desse recuam, quando percebem que não encontrarão flores, mas espinhos. Tens a opção de recuar. Se não fizeres a tarefa, outro fará. Mas então Kardec se propõe e aceita a tarefa. O Espírito de Verdade ainda lhe diz, olha, pense bem, caso aceite a tarefa, viverá muito menos do que viveria se não a aceitasse. Ou seja, sua vida será muito mais fácil, muito mais tranquila, por muito mais tempo, poderá gozar, permanecer aí tranquilo, com os louros já que conquistou, com o seu trabalho de educação, um homem reconhecido e tudo mais. Tem certeza que quer lidar com calúnia, com ingratidão, com traição, com revolta, com ataques vis? Kardec então dirá, por amor à verdade, conte comigo, faça da minha vida o que for preciso. Então não era uma cruz de resgate, era ali uma cruz tomada por amor, pelo bem das criaturas, por amor à verdade. Essa é a cruz de Jesus. É essa que precisamos aprender também a buscar. Além daquela da resignação, da humildade, lidando com as provas e expiações a que fizemos jus pelas nossas necessidades evolutivas, irmos um pouco além, saindo de nós mesmos, com a finalidade de aliviar as cruzes dos outros. Quem quer que busque o bem no mundo ainda, meus amigos, de expiação e provas, não encontrará outro distintivo, dirá Emmanuel, por enquanto, que o da coroa de espinhos. Emmanuel dirá, nenhum discípulo fiel do Mestre encontrará no mundo, por enquanto, outro distintivo que não este, o da coroa de espinhos. Lidar com a ingratidão, com a incompreensão, muitas vezes com a indiferença, mesmo tendo feito melhor, mas ainda assim seguir adiante. Percebendo que é uma alegria o simples fato de estarmos mais próximos de Jesus, unidos a Ele também nessa cruz, buscando auxiliar. Quantos espíritos não deram esse exemplo para nós? Os que aqui citávamos, um outro, Alcione, que quando vem voltar ao mundo, que não precisaria mais voltar, para amparar seres amados, ouve de Antênio, o seu benfeitor espiritual, minha filha, o homem comum, nos seus interesses mesquinhos, não concebe na dor senão pagamento e resgate, desconhecendo ainda o gozo de algo padecer por sinceramente cooperar com Jesus na edificação do seu reino. Aquele que está muito preso em si, apenas os interesses mesquinhos, desconhece ainda a alegria de algo sacrificar com Jesus pelo bem do todo. A alegria de servir, de esquecer-se, de amar sem nada exigir. Desconhece aquilo que o apóstolo Paulo fala e que no primeiro momento nos choca, porque parece que Paulo era um masoquista, mas é preciso entender além, nessa perspectiva. Paulo dirá, na sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 29, porque a vós, isto é, aos discípulos, foi concedido não somente crer em Jesus, mas também padecer por Ele. Como assim padecer por Ele? Não o sofrimento voluntário do egoísmo e da ilusão, mas o sofrimento que encontramos quando com Ele vamos ao serviço. Para a alma que realmente se conecta ao Cristo, sente alegria, porque sente-o mais perto de si, sente-o atuando por meio de si no amparo aos semelhantes. Essa é a cruz de Jesus. Esse é o sacrifício que contém, como Maria Madalena ouviu do Mestre, o divino mistério da vida. Viver bem, Maria, é saber imolar-se. Porque assim é a própria natureza. A árvore mais vistosa, mais atacada, mais visada será a que mais produz, a que mais doa, mas é a que mais cresce, a que mais floresce. Podada, floresce e frutifica ainda mais. O astro que ilumina e sustenta toda a vida no sistema solar, o Sol,
Assim é tão luminoso, fonte de vida abundante, porque consome-se a si mesmo no serviço a toda a comunidade planetária, a toda a comunidade do sistema solar. A velhinha pequenina que se faz luz em meio às sombras, assim faz porque aprendeu a consumir-se para iluminar. Eis o segredo que Jesus ensinou-nos com a sua cruz. Que possamos, cada um de nós, meditar diante das cruzes que nos visitam, que agora carregamos, como temos nos portado, nos rebelado, complicando ainda mais a situação, já nos aberto, com humildade e com resignação a aprender e a crescer com elas, ou mais do que isso, já temos buscado também essas outras cruzes, esses bons cilícios voluntários, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Espírito, mas cilícios que educam, que edificam, que nos fazem transcender e encontrar uma conexão mais profunda com Deus, que sustenta todos aqueles que se propõem a se doar. Quem doa, mais recebe para seguir doando. Quem se sacrifica pelo bem comum, é pelo bem cada vez mais utilizado e sustentado na manutenção da harmonia divina. Eis o que o Cristo fez conosco. Nada tinha a resgatar. Ensinou-nos a tomar essas cruzes por amor. Como a nos dizer que esse é o caminho maior de ascensão e de evolução que nos é dado na Terra. Que possamos com Ele apontar as nossas cruzes nesse sentido, seguir os seus passos, subir o Calvário dos testemunhos, para que lá do alto possamos alçar voos mais altos, quando tivermos aprendido a converter os braços duros das nossas cruzes, das nossas provas, em asas de ascensão com Jesus. E que Ele nos abençoe a todos. Muita paz.